A desculpa dele é que ele precisava levar a esposa de Moisés de volta para ele. E aqui tem uma coisa muito séria que eu vou falar. Por favor, casais que estão aqui, homem, mulher que são casados. Moisés, quando foi para o Egito, ele deixou a mulher dele com o pai. Ele precisou fazer, porque ele ia se dedicar numa missão muito especial. Ele ia ter que dedicar 24 horas do tempo dele naquela missão de libertar Israel. Ele ia combater uma legião de demônios que governava o Egito. Amém, irmão? Então ele não tinha tempo naquele momento para se dedicar à esposa, dedicar aos filhos. Ele foi para o Egito como um missionário, e quando ele libertou o povo, e agora, olha para mim, agora o momento estava, vamos dizer assim, um momento de paz. O Jétro falou, deixa eu levar a mulher dele de volta para ele. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele não leva a mulher. Mas logo que ele volta da guerra, ele tem que dar atenção para a mulher. E a mulher tem que dar atenção ao marido. E aqui eu preciso dizer, irmão, maridos e mulheres não podem ficar distantes quando eles estão próximos. Não podem viver. O apóstolo Paulo fala uma coisa para os coríntios, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Quase todas as dúvidas que você possa ter sobre casamento são facilmente explicadas nesse capítulo da Bíblia. Eu convido você a ler e reler e ler até você entender. Primeiro aos Coríntios capítulo 7, o capítulo todo, Paulo fala apenas sobre casamento. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Capítulo 7, o verso 1 diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Para aqui um pouquinho. Tocar como? Tocar de maneira íntima. Um homem não tem direito ao corpo de uma mulher até que ele seja marido dela. Uma mulher não tem direito ao corpo de um homem, não pode ter acesso ao corpo de um homem de maneira íntima. Os irmãos entendem o que eu estou falando, a não ser que ela seja esposa dele. Isso é muito sério. E não é porque duas pessoas são namoradas há muito tempo que agora elas podem ter liberdade. Nem porque são noivas ou vivem junto. Viver com uma pessoa não faz dela seu marido, sua esposa. Em João capítulo 4, Jesus estava falando com a samaritana lá no poço de Jacó, e Jesus disse para ela assim: mulher, vai e chama o teu marido. Mas Jesus falou aquilo porque ele sabia da vida dela. Ele estava agora sendo usado num dom de revelação, na palavra do conhecimento. Jesus disse: mulher, chama o teu marido. E aquela mulher respondeu: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou: disseste bem, você falou a verdade. Porque você já teve 5 maridos, 5, e o homem com quem você vive agora não é o teu marido. Pela lei de Moisés, as pessoas que tinham o coração endurecido se divorciavam muito. E isso gerou uma coisa muito desagradável a Deus, porque para Deus, irmão, o casamento é uma coisa muito sagrada. O casamento é tão sagrado que a Bíblia diz que a igreja é uma noiva que está se guardando para o noivo, que é Jesus. A nossa união eterna com Jesus lá no céu, a Bíblia diz que serão as bodas do Cordeiro. Vai ser uma festa de casamento. Nós somos a noiva, guardados para o noivo, que é Jesus, e um dia estaremos com ele para sempre. Olha como o casamento é sagrado. A nossa união com o Senhor é comparada ao casamento. No dia que você se casou, a Bíblia fala lá em Malaquias, Deus disse assim: eu fui testemunha do teu casamento. Você lembra de alguém que estava no teu casamento? Ah, pastor, eu lembro, estava o Joãozinho, a Mariazinha também. Você sabe quem mais estava lá? Deus. Deus ouviu tudo que você prometeu que ia fazer. Casamento, irmão, não é brincadeira. Casamento é coisa muito séria. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus olhou para aquela mulher e disse: você já teve 5. Ou seja, ela foi repudiada 5 vezes. Mas olha só, ela disse, Jesus falou para ela: e o homem com quem você vive agora não é o teu? Então olha para mim, viver com um homem
fazia dele marido dela? Jesus falou e ela falou. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E não tinha. Morava com um homem, mas não era marido dela. E Jesus disse: o homem com quem você vive agora não é o teu. A união civil, ela é muito importante. Um homem viver com uma mulher não faz dela sua esposa. Uma mulher viver com um homem viver com um homem não faz dele o seu marido. Eles precisam se unir em verdade. Tudo que um homem faz com uma mulher que não é sua esposa, ele está fazendo um tipo de prostituição que a Bíblia chama de fornicação. Se aquela mulher não é casada com ele, um dia ela pode ir embora, ela não tem nenhum compromisso, e ela pode se casar com outro. Então, enquanto ele não casa com ela, ele está vivendo com a mulher de outro homem, porque ela pode casar com outro homem. A mesma coisa é a mulher. Por isso que precisam se acertar. Amém? Paulo diz: o homem não pode tocar em mulher se não for esposa dele. Agora olha o versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem ao seu próprio marido. Verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Irmãos, Paulo diz: por causa da prostituição, a mulher tem um marido e o marido tem uma mulher. Se a pessoa, irmão, não consegue fugir da prostituição, ela deve se casar. Porque um homem casado, uma mulher casada, tem dentro do casamento um escape. Se ele tem necessidade, ele não pode realizar fora do casamento. No casamento ele pode. Por isso o casamento é tão importante. O casamento não é apenas para isso. Não é apenas para o homem ter uma mulher, não é apenas para a mulher ter um homem. Mas esse é um dos objetivos principais do casamento. E a Bíblia diz: a mulher paga ao marido a devida benevolência e a mulher ao marido. O que é que isso significa? Irmão, que o marido tem que suprir a esposa como mulher, e a mulher ao marido. Pastor, eu não estou entendendo do que o senhor está falando. O senhor está falando do quê? De comprar comida, de pagar as contas? Isso também, mas nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de vida de marido e mulher. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem entendeu, diga amém. Nós estamos falando de intimidade, de vida sexual. É isso que Paulo está falando. Olha o que ele fala no outro versículo, versículo de número 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. No momento que eu me casei, eu passei a pertencer à minha esposa. Eu sou dela e ela é minha. E eu devo entender que eu devo completá-la nas faltas dela, e ela deve completar as minhas faltas. O verso 5 diz: não vos defraudeis um ao outro. Isso aqui é muito sério. O que é defraudar? É quando a pessoa, irmão, deixa de cumprir um compromisso. A mulher que fica se negando ao marido e o marido que fica se negando à mulher, eles estão cometendo uma maldade muito grande. Por quê? Porque o marido não pode se realizar fora do casamento. Se ele tem necessidade, a mulher sabe, ou se ela tem necessidade, o marido sabe, e ele não ajuda ela a suprir aquela necessidade, eles estão expondo um ao outro ao pecado. Eu não estou dizendo que isso é permissão para o pecado. Mas tem muitos homens que caíram em adultério e pecaram diante de Deus, mas a esposa tem culpa. Ela também é responsável, porque o marido a procurava e ela ficava toda hora se negando. Não estou dizendo que isso justifica o adultério. O adúltero vai ser culpado do adultério. Quem está entendendo, diga amém. Mas se a mulher não era participativa, ou se o marido não era participativo, eles têm responsabilidade diante de Deus. A Bíblia fala. Não vos defraudeis um ao outro, Paulo diz, versículo 5, se não por consentimento mútuo. Se for para não ter relação, é para ser, olha para mim, por consentimento dos dois. Aí, irmão, é claro, nessa hora entra a sabedoria. O marido, ele tem que entender, a Bíblia fala que ele tem até que dar honra à mulher como um vaso mais frágil. A mulher também tem que entender o marido. O homem tem que olhar para a mulher e ver quando ela não está bem. A mulher tem que olhar para o marido e ver quando não está bem. Não, hoje eu estou vendo que ela não está bem. Mas também, da mesma forma,
O marido tem que olhar para a mulher e tem que ver quando ela não está bem, quando ela está tendo necessidade. Ou às vezes a mulher tem que entender, puxa vida, o meu marido toda hora me procura e eu estou toda hora dizendo não, eu estou sendo má com ele. Ai, pastor, mas eu não tenho força. Irmão, tem que pedir a Deus. O que a Bíblia diz? Digo fraco, eu sou forte. Você não crê no Deus que faz milagre? Sim ou não? Tem que orar a Deus. Eu preciso ser mulher para esse homem, me dá força em nome de Jesus. O marido também. Senhor, eu tenho que ser homem para essa mulher. Não casei para ser irmãozinho dela, casei para ser marido dela. Então não tem essa não de que eu estou cansado, está amarrado esse cansaço, o Senhor renova a minha força e eu vou ser o marido que essa mulher precisa. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Não estou falando besteira não, irmão, estou falando da Bíblia, palavra de Deus para você. Olha o verso 5, ó. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ó, por algum tempo. Não pode ser muito tempo não, é pouco tempo. Para vos aplicardes a oração. No caso lá, por exemplo, de Moisés. Moisés estava numa batalha, então ele precisou por algum tempo se apartar. Mas olha o que a Bíblia fala, versículo de número 5, termina. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isso é fácil de você entender. Irmão, quem está plenamente realizado, não vai ter nenhuma necessidade fora de casa. Vou falar numa linguagem alta e com santidade eu estou falando isso aqui para você. Meu irmão, se você está comendo bem em casa, pode ser a comida mais simples, é o arroz, é o feijão, mas se você está de barriga cheia, o vizinho pode estar fazendo a melhor comida que você não está nem aí para a comida do vizinho. Se almoçou bem, o vizinho pode estar fazendo um churrasco, você sente até nojo. Nossa, não aguento nem sentir cheiro de comida. Não é verdade? Por quê? Porque você está bem. Marido e mulher têm que se realizar no casamento para não serem, como não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, para que Satanás não tente pela incontinência, pela necessidade. Os irmãos entendam mais. O Jetro, com sabedoria, falou, acabou o tempo de guerra de Moisés, deixa eu levar a mulher dele, já está na hora. Amém?